Sejam bem-vindos ao Comissões em Ação, um podcast da OAB de São Paulo que te conecta ao trabalho de mais de 100 comissões temáticas. A cada episódio, recebemos presidentes e membros dessas comissões para explicar o que está sendo feito, porque por aqui a ordem não para. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui a doutora Rosa Ramos, primeira presidente da Comissão do Clima. Ela que é conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo há 3 gestões, não é isso? Seja muito bem-vinda aos estúdios da OAB, doutora. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada, Duda, por nos receber aqui. Eu, primeiramente, parabenizo, a minha OAB, fazer parte desse contexto, desse programa e de várias outras ações que a gente desenvolve aqui. Obrigada pelo convite e vamos falar desse assunto que você vai entrar daqui a pouco, falar sobre clima, sobre COP30, sobre os trabalhos da comissão. Eu deixo contigo. Pois é, a gente está bastante ansioso aí para falar sobre COP30, porque a 30º encontro agora acontece no Brasil. Mas antes de entrar nesse tema específico, eu queria que a doutora contasse um pouquinho qual é a missão dessa comissão do clima, já que ela é uma novidade, né? O presidente Leonardo Sica nomeou a primeira presidente dessa comissão, então eu queria começar com esse tema, saber o que especificamente, qual a missão dessa comissão. Perfeito. Bom, a Comissão do Clima, na verdade, a comissão é nova, mas a temática do clima já não é nova dentro da nossa casa. A instituição, a OAB, já vinha trabalhando o tema na comissão que eu presidi anteriormente. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente na gestão passada, e a Comissão de Meio Ambiente, na gestão passada, já vinha desenvolvendo diversas ações para o clima, não só por uma questão de clima estar inserido, é absolutamente impossível você dissociar meio ambiente e clima do clima. Sim. É absolutamente impossível, duas temáticas que devem andar ali horizontalmente, juntas e atuando conjuntamente. Então, na Comissão de Meio Ambiente, na gestão passada, nós já tínhamos estabelecido uma demanda necessária para atuar, tanto que fundamos a OAB São Paulo. Foi a primeira seccional, acho que do país, que inaugurou um fórum permanente de mudanças climáticas. E nesse fórum permanente de mudanças climáticas, nós desempenhávamos ações do clima, mas não só isso. No próprio âmbito da comissão, a gente já vinha desenvolvendo, como seminários, ações, e principalmente através da Comissão de Meio Ambiente, pela instituição, nós participamos das últimas 3 COPs, que coincidiu exatamente na gestão passada. Então, nós estivemos na COP do Egito, em Sharm el-Sheikh, a COP 27. Depois estivemos em Dubai, na COP 28. E o ano passado estivemos em Baku, no Azerbaijão, na COP 29. E assim, nesses 6 meses de gestão, já foi possível fazer alguma atividade? Quais são os encontros, as reuniões? Qual é o tema? Ainda todo mundo só quer saber de COP ou a Comissão do Clima já fez algum outro projeto durante esse primeiro semestre de gestão? Olha, Duda, a gente está com uma programação muito intensa. Felizmente, a gente tem um grupo de membros e coordenadores fantásticos, pessoas muito profissionais já da área. Isso é importante a gente frisar, porque anteriormente a gente falava o profissional de direito ambiental. Hoje nós temos também um profissional que milita exclusivamente com a área do clima, até porque é já uma área regulada. Nós temos uma política nacional de mudanças climáticas desde 2009. E fora isso, que atrelado ao clima, nós temos que falar de carbono, que também temos um regramento, temos um comércio de carbono não regulado, mas, enfim, muito ativo no Brasil, Inclusive, vale ressaltar, dadas as características do próprio país. Sim, sem dúvida. Que nós vivemos, graças a Deus, privilegiado em todos os aspectos, com recursos ambientais
fantásticos no país inteiro, de norte a sul. Quer dizer, é um privilégio muito grande, inclusive, para tratar desse tema de carbono, que não é o tema, mas, assim como a gente falou que meio ambiente não dá para tratar desatrelado de clima, carbono também não dá. Também não dá, né? E a comissão... Tá aí a ideia para um novo podcast. E a comissão, ela trabalha junto com entidades externas? Existe uma parceria? Sim, existe. Mas falando dos projetos, primeiro que a gente entende o seguinte, né? Eu acho que a primeira coisa que a comissão deve se ater e bater nisso fortemente, que eu acho que é não só a conscientização, mas a sensibilização das pessoas em relação às necessidades climáticas, né? Felizmente, né, muitas pessoas, como São Paulo, apesar de ter sofrido um acidente climático, né, um desastre climático gravíssimo, mas, por exemplo, fica longe aqui da capital, muitas pessoas podem não se lembrar do que nós sofremos no litoral norte, não muito tempo. Sim. Mas a memória, felizmente, que parece que para desastres ela se distancia e a gente acaba esquecendo, mas eu acho que isso é necessário que façamos muitas vezes de sensibilização da necessidade das pessoas conhecerem, saberem como elas podem atuar, porque individualmente cada um pode fazer muita coisa, né? Então, sensibilização e conscientização acerca das questões climáticas. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, e nós temos projeto para isso, é o próprio letramento climático, né? Não só para a advocacia, mas também como a sociedade como um todo, né? A gente, obviamente, aqui somos uma instituição de classe, é a advocacia paulista, mas eu acho que a gente pode pensar como a gente pode contribuir também nesse todo com a sociedade. E, com isso, implementar, de fato, eu acho que a OAB também tem esse papel, ações práticas, né, de adaptação e conservação, de sustentabilidade. E, falando em projeto, eu vou falar do último projeto, mas não é só, que a gente, e já anunciar aqui, fazer esse anúncio, que dia 24 agora, um dos projetos da comissão será assinado nesta casa, que é um projeto de plantio de árvores. Um projeto, e já falando da sua pergunta, se a gente tem essa convênio, parceria, uma parceria com a Secretaria do Clima de São Paulo, que é a secretaria presidida pelo Dr. Renato Nalini, nosso secretário executivo do Clima da cidade de São Paulo, que vínhamos conversando como é que a gente poderia fazer isso. E aí, pensando, bom, nós temos todas as subseções do Estado de São Paulo, que algumas delas podem ter áreas que podem, né, possibilitar o plantio de árvores. A gente vai começar com esse projeto aqui na capital, né, e vamos inaugurar na subseção de Santo Amaro, que é uma das maiores subseções da capital, que tem uma área ambiental riquíssima, afinal de contas, ela tem dentro da sua área a bacia hidrográfica Billings e a bacia hidrográfica do Guarapiranga. Quer dizer, ela que bacana, ela abrange as duas. Abrangendo essas duas. Então, eu acho que a gente pode iniciar esse projeto lá com o querido presidente, doutor Alexandre Fante, que de imediato, né, acolheu o nosso projeto, e nós vamos começar por lá. Essa parceria tem outros atores que vieram junto. Na verdade, não é um projeto da Comissão do Clima, mas é um projeto da instituição que está acolhendo isso como um projeto institucional de plantio de árvores, em parceria com o IASP, o Instituto dos Advogados, quando soube, também aderiu ao projeto, o CIESP, o SENAR, que é o Serviço Nacional Rural, né, um SENAI, SENAC, é o SENAR, a União Brasileira dos Advogados Ambientais, e aqui da casa algumas comissões que também acharam o projeto interessante e virão conosco. Então, esse projeto tem data para nascer, e tem data para nascer também, junto à Escola Superior da Advocacia, um curso de Direito do Clima, né? Afinal de contas, é uma matéria que, embora
pouco conhecida, mas como nós falamos agora há pouco, tem regramento jurídico próprio, tem uma política nacional de mudanças climáticas em vigor desde 2009, né? Nós temos uma lei do carbono também, de comércio de carbono também em vigor. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação de levar esse conhecimento para a advocacia. É um curso que começa agora também no mesmo dia, no dia 24/7 da ESA, serão inicialmente 12 aulas, né? Nós fizemos, falando também em parceria, né? Ninguém faz nada só, com a Laclima. A Laclima é uma união de advogados especialistas dos especialistas em clima, né? E eles também toparam vir conosco nessa parceria. Fora um outro projeto, é um livro. Nós estamos coordenando, aliás, estamos coordenando não, né? Porque tem lá 3 feríssimas que estão vindo construir conosco uma obra coletiva de clima. Werner Grau, que é nosso vice-presidente, Talden Farias, que é da Paraíba, professor universitário, né, doutor na matéria, está vindo nos ajudar, e o Terence Trenenpol, que também é coordenador. Então, esses 3 feras aí vão coordenar essa obra coletiva para a gente. A gente pretende, se todo o tempo ajudar, lançar antes da COP. Se não, lançaremos pós-COP, que eu acho que também é bastante interessante. Afinal de contas, eu acho que a COP vai trazer muitos elementos, né, para a gente agregar nessa obra que a gente pretende lançar. E, por fim, de projeto, nós temos também, falando em letramento climático, o que falta bastante, eu acho que não só na minha área, mas são diagnósticos. Tá. Né? Hoje, se você quiser saber, por exemplo, no Brasil, obviamente, numa consulta da nossa área de atuação, quais são os litígios climáticos do país? Tá. Nós não sabemos, não temos esse diagnóstico, não temos essa estatística, esse levantamento próprio. Então, um grupo específico da comissão está levantando no Brasil inteiro, em alguns órgãos, alguns internacionais também, toda a litigância climática existente. Isso a gente pretende criar um link no âmbito da comissão, e aí o colega que quiser pesquisar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quantas ações climáticas para servir de base de pesquisa, de conhecimento, ele vai ter esse material para pesquisar. E existe a possibilidade desse letramento ser ativo para as instituições, para a gente atingir toda a sociedade? Porque é um tema tão importante e, às vezes, a gente não pensa muito nesse tipo de letramento em relação à educação propriamente dita, né? Existe a possibilidade da comissão fazer uma relação com instituições externas, como a doutora mencionou, e que possa estender, porque eu falo isso, eu tenho 2 filhos pequenos, tá? E eu vejo que hoje eles têm muito mais informações em relação ao clima, ao que está acontecendo, até a parte ESG mesmo, do que eu tive na minha época. Eu acho que isso é uma constância e está melhorando, e eles acabam nos ajudando. A OAB tem como, através da sua comissão, contribuir para que isso seja mais acelerado? Sim, tem sim, e nós estamos nisso quase também lançando. Em poucos dias nós estaremos com essa grade pronta, porque além dessa parceria com a Seclima, nesse projeto grandioso do plantio de árvores, nós já tínhamos estabelecido no âmbito da comissão anterior, da Comissão de Meio Ambiente, nós tínhamos estabelecido com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, né, presidido lá pela nossa colega Natália Rezende, um convênio entre a OAB e a CEMIL. E esse convênio previa o quê? Previa educação ambiental. Tá. A Secretaria de Estado possui uma coordenadoria específica de educação ambiental. Então, qual que era a nossa ideia inicial, falando lá no âmbito do trabalho exercido na gestão passada?
Era a troca de produto que nós produzíamos aqui na Comissão de Meio Ambiente. Nós encaminharíamos lá para a Secretaria de Meio Ambiente e eles publicavam isso no site lá Muito de Educação bacana. Ambiental. Bom, virou a chave, virou o ano, nova comissão. O que a gente vai fazer agora? Estamos terminando essa grade, porque, além de fazer isso, nós ampliamos a nossa atividade lá na CEMIL. Além dessa troca de material, a gente também vai produzir um curso, mas um curso com uma linguagem mais menos formal. Menos formal e Tá. mais direcionado à sociedade como um todo. Isso será feito, os seus filhos poderão entrar lá e é muito didático. Se você quiser conhecer, e todos que quiserem conhecer, entra lá no site da CEMIL, tem lá o link Coordenadoria Ambiental e tem vários lembretes, um vocabulário de educação ambiental e do clima próprio, que vários colaboradores de outras instituições têm produzido, muito interessante. E, principalmente, agora, falando, como a gente comentou, sobre carbono e clima, né, que é algo que ainda não é muito próprio, né, do linguajar comum das pessoas. Então, é bom que todo mundo aprenda sobre isso. Afinal de contas, falar de clima é falar da nossa vida, da nossa saúde, do nosso dia a dia. E, principalmente, o que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Exato. Agora, Rosa, me fala uma coisa. O que a Comissão do Clima espera dos acordos a serem firmados na COP30? Olha, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Né? Aliás, eu acho que se eu não fosse otimista, eu não desenvolveria um trabalho numa comissão como a do meio ambiente, do clima, enfim. Eu tenho uma boa expectativa. Eu vejo um desempenho do nosso país à frente e é um protagonista na área ambiental e é um protagonista também. O Brasil é, sim, um protagonista no clima, né? Por várias razões. Talvez porque tenhamos iniciado, sejamos mais jovens, né, que países desenvolvidos, e isso nos põe à frente em relação a isso, e fora as riquezas do nosso país que nos permitem tratar determinadas coisas com uma certa folga, né? Porque a gente tem produto, a gente tem potencial, né? Mas não é só isso. Acho que essa semana, inclusive, saiu uma pesquisa. Brasil, em produção de energia renovável, ele é o 5º, dentre tantos outros. Sim, quer dizer, então, acompanhei. Acompanhou. Você vê que a gente... nós temos pessoas muito competentes, e eu vejo que a equipe COP, né, o nosso embaixador, André Corrêa do Lago, é uma pessoa que já esteve mundo afora com esse tema também, conhece bastante do assunto. A nossa secretária executiva, que está lá à frente, eles participaram da pré-COP em Bonn, na Alemanha, colocaram e tiveram um desempenho, do meu ponto de vista, espetacular, além de colocar uma programação que em outras COPs a gente não viu, né? E participaram também da pré-COP em Londres, dando uma sequência nessas atividades que eu acho que vão trazer para o Brasil novidades boas. Uma coisa que emperra sempre, e eu acho que isso desde a COP em 95 na Alemanha, é a questão de financiamento. Né? Aliás, foi uma grande frustração na última COP, porque não se atingiu nem metade da expectativa de financiamento, né? Pois é. Óbvio que isso terão impactos, né, nos países subdesenvolvidos. O Brasil se inclui nisso. Mas, independentemente disso, eu vejo que cada vez mais financiamentos, investimentos fora a COP têm acontecido. Né? Por exemplo, a Noruega é um país que investiu muito já no Brasil,
independentemente da COP, independentemente das convenções do clima, assim como outros países também fizeram. Mas, por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e outros países que antes injetavam dinheiro, agora estão pedindo, isso não pode ser uma grande reviravolta na expectativa de atingir o financiamento? Eu acho que sim. Afinal de contas, falar em 300 bilhões de dólares de hoje até 2035, né, para atingir a meta mencionada pelos especialistas de 1 trilhão até 2035, quer dizer, é uma questão financeira, matemática, que nós, simples mortais, não temos nem como dimensionar isso. Sim. Né? E fora a dificuldade, primeiro, pela situação geopolítica que está acontecendo, né? A própria saída dos Estados Unidos, essa questão da China, as guerras que há pouco tempo atrás, né, quando eu fui na primeira COP, não havia guerra ainda, quer dizer, de lá para cá, tudo isso influenciando essas questões convencionadas, porque você imagina colocar numa sala mais de 190 países, imagine o Brasil, se colocasse todos os estados numa sala para chegar a um acordo de determinada questão. Já seria muito difícil, né? Então, você imagina colocar mais de 190 países para chegar a um consenso, né, acerca do investimento para o clima, assim como as demais obrigações que independem, né, de financiamento. Você falou desse número de países, né? O que de fato você acha que vai acontecer? Porque a gente está vendo bastante comentários a respeito da dificuldade de infraestrutura do Brasil para sediar essa COP, né? Então, a gente viu um aumento muito no preço dos hotéis, de não ter estrutura para que as pessoas se hospedem. Você acha que o Brasil vai dar um jeitinho na última hora? Ou realmente essa expectativa da infraestrutura está dificultando o sucesso com o número de pessoas que venham participar? Olha, eu vou te contar a experiência que eu tive na prática em relação às COPs anteriores, né? Quando eu fui para o Egito, por exemplo, eu não aluguei e não fiz reserva antes da lista oficial. Né? Quando eu fui para Dubai, eu não usei a lista oficial, porém, Dubai é algo à parte. Construído para receber, né? É uma oferta de lugares para você ficar, de todas as espécies, tamanhos, né? De todas as qualidades que você imaginar. Quando eu fui o ano passado para Baku, no Azerbaijão, eu também, ansiosa que sou, assim como essas milhares de pessoas que têm falado acerca dos preços absurdos, e estão mesmo, né? Também quis reservar antes. E fiz uma reserva, paguei antes. E foi tudo bem? E fui, né? Viajei. Eu fui via Istambul. Quando eu cheguei em Istambul, eu falei, poxa, vou dar uma ligadinha para o meu anfitrião, né? Para dizer, poxa, né? Você está me esperando, estou chegando, tá tudo certo. Tá tudo certo. E tal qual foi minha surpresa, que ele falou, poxa, mas a senhora não sabe, a sua reserva foi cancelada. Meu Deus do céu. Você já estava em Istambul. Estava em Istambul, né? Fazendo a conexão para Baku. Falei, poxa, né? Que bacana. E agora, né? E agora, né? Volto para o Brasil ou vou, né? Sei lá como é que é lá, para onde é que eu vou ficar. Mas, enfim, fomos embora porque nesse tempo... Embora de volta para casa? Não fui. Tá. Fui embora para Baku. Peguei o voo, mas nesse meio tempo, um pouco antes, na verdade, uma amiga tinha feito uma reserva e eu tinha o endereço dela. Tá. Eu falei, bom, eu vou dar uma ligadinha lá, já sei que se ela reservou, tá tudo certo. Né? E assim fiz. Liguei e reservei por uma noite. Ai, conseguiu. Consegui. E quando eu cheguei lá, foi ótimo ter feito isso, porque aí eu fui buscar as hospedagens oficiais. E a minha surpresa é que tinham muitas hospedagens oficiais. Muitas hospedagens oficiais e metade do preço do que eu tinha pago. Olha só. Com uma condição muito melhor. Uma coisa que Baku fez que foi fantástica. Dubai também fez, só que Dubai era transporte público, eles forneceram para as pessoas os cartões de transporte público, né? Baku fez diferente. Baku ele colocou transporte
dentro de todo o tráfego da cidade inteira. E você se identificava com o seu crachá, então você podia transitar na cidade inteira com o teu crachá. Né? E eu, sinceramente, acho que Belém do Pará, não sei como será, porque eu conheço Belém de muitos anos atrás, mas eu tenho certeza que o governo deve estar pensando nisso. E, fora isso, uma surpresa que eu tive também, falando, né, que o governo está se preocupando com isso, é que em Dubai nós encontramos a equipe de treinamento brasileiro para a COP. Ah, que bacana. Em Dubai. Tá, então nós estamos falando de 2 anos Nós estamos falando de 2 anos, mas eles já tinham feito no Egito também. Tá. Então há uma preparação. Então não é que não é um improviso. Não é que eles estão improvisando, nunca fizemos, vamos ver o que dá, quer dizer, e vamos falar que houve uma troca de governo. Então aquela equipe estava treinando para a COP. Eu não sei nem se eles tinham certeza que já seriam escolhidos, porque a escolha para a COP, segundo eu soube, são 2 anos antes, né? Então, mas eles já tinham a expectativa e já estavam se preparando desde essa expectativa. Sim, assim como acho que vários outros países devem fazer isso, sim, né? Quer dizer, ter uma equipe de governo acompanhando, caso haja interesse em ser anfitrião de uma COP. E muitas pessoas têm falado assim, mas olha, São Paulo é super preparada para receber, São Paulo faz eventos, Fórmula 1, né, por exemplo, né, Rio de Janeiro faz o Carnaval, mas Belém, vamos combinar que tem um evento que leva 1 milhão de pessoas para as ruas, né? Sim. Então, tá certo que são eventos diferentes, mas a gente tem que lembrar também que COP é um evento diplomático. Sim. Né? COP é um evento diplomático, portanto, um evento para que os países se encontrem e façam a convenção. Né? É que, de uns anos para cá, a COP tem se tornado, e não é ruim que seja, e é bom, nesse caso, que seja em Belém, no meu ponto de vista, tem se tornado um evento turístico. Eu tenho ouvido pessoas falar que não sabem muito bem do que se trata a COP, mas sabe que vai na COP. Entendeu? Isso é fantástico, isso é maravilhoso, e é maravilhoso que seja num lugar que possa despertar nas pessoas a importância dessa riqueza que nós temos, né? Eu vi algumas pessoas até se incomodando no começo, quando estavam falando, mas é a COP da floresta. Mas que mal tem isso, porque você conta a floresta, né? E falam assim, é a COP das águas. Que bom que é a COP das águas, né? Que bom que é a COP dos oceanos, né? Os oceanos é um outro debate, né? Fazer a COP da desertificação, por exemplo, então vamos fazer lá no sertão do Ceará, né? Onde de fato a seca já deixou aquelas terras tão assim desvalorizadas com a questão das secas, da falta de recursos hídricos, né? Seria excelente que fosse. Vamos deixar os visitantes respirarem ar puro, né? Da nossa floresta, terem essa sensação, né? Me diz uma coisa, Rosa. Eu já ouvi muito falar também que a expectativa é que seja um pouco de gestão, que todas as outras COPs discutia-se muito, mas não colocava o que foi discutido em prática. Você concorda com isso? Concordo. Tanto que essa COP está sendo também chamada de COP da ação. Né? Por quê? Porque o papel aceita tudo, né? E, aliás, aceita até legislação que não vai para frente, né? O Brasil está meio que acostumado até com isso, né? Sai a lei, tem a votação, todo mundo comemora. E depois não pratica. Bom, mas e aí, né? Tanto isso é verdade que a própria Política Nacional de Mudanças Climáticas é de 2009. Né? Vamos fazer as contas que em 2009 a gente está falando de 16 anos de implementação.
né? Será que, se nós tivéssemos implementado a nossa política nacional de mudanças climáticas, né, os desastres climáticos que a gente tem presenciado teriam ocorrido? Mas não é privilégio só dela também. A gente teve, por exemplo, a nossa lei de crimes ambientais, por exemplo, que foi promulgada em 98, e o seu decreto regulamentador foi em 2008. A gente está falando de uma Constituição que é de 88, né? E devemos muito, por exemplo, ao Fábio Feldman, né? O nosso vice-presidente da comissão, deputado constituinte, que faz pouco tempo que teve o seu artigo 23, do artigo 225, regulamentado através da Lei Complementar 140 de 2011, quase 20 e tantos anos para frente, né? Então, eu acho que começar a falar de ação, de implementação, eu acho super importante. Eu acho que a gente tem que, de fato, bater fortemente sobre isso. Porque falar, todo mundo fala, né? Pôr no papel, todo mundo, mas eu quero ver a ação, como é que vai ser, e a gente tem essa obrigação de cobrar os governos, né? Aqueles que têm o dever de executar essas normas. Com certeza. Vamos aproveitar que a gente está falando de ação e fazer uma ação de convite aqui. Queria que a doutora Rosa estendesse um convite para as pessoas participarem dessa comissão. Muito bem, Duda, obrigada. A Comissão do Clima, né, a Comissão Especial do Clima, é uma comissão que vai recepcionar toda a advocacia, né? Basta entrar lá no link no site da comissão e se inscrever. Além disso, a gente também acolhe membros colaboradores. Então, nós temos lá, além da advocacia, engenheiros, geólogos, biólogos, todos aqueles que tenham alguma pertinência com a área de atuação do clima, que venham participar com a gente. Serão muito bem-vindos. E, olha, eu vou dizer uma coisa, tem muito trabalho para a gente fazer. E eu já estou sendo apelidada daquela que manda fazer, que põe as coisas, os coordenadores para trabalhar, esses projetos todos. Nada seria possível se não fosse a atuação dos membros e os nossos coordenadores. Inclusive, essa semana a gente tem esse mês a gente já tem 3 eventos. Amanhã, por exemplo, a gente vai estar falando de Bonn, na Alemanha, a pré-COP que aconteceu na Alemanha. A gente vai trazer todas essas informações. Nós temos um membro da comissão, a doutora Alessandra Lemming, que estava lá em Bonn, vai trazer isso quentinho para a gente, bastidores. Depois, no dia 7, a gente tem presencialmente aqui na casa um evento. A gente vai estar falando de direito climático e povos tradicionais, para falar as questões climáticas, né, nas comunidades tradicionais, principalmente, mas principalmente para falar também de alguns acordos de mediação que foram feitos, membros da nossa instituição que participaram. E no dia 22/7, a gente vai estar falando de perspectivas para o mercado de carbono regulado voluntário e a inserção internacional. Eu vou lançar um jargão aqui, arregace a manga e vem com a rosa, né? Porque tem muito trabalho. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da OAB, e a gente encerra mais um episódio do Comissões em Ação. Se você gostou, compartilha esse vídeo e fique atento, porque a OAB não para.